Ora, tantas capas de jornais e aberturas de telejornais se fizeram com casos do Chega que muitas vezes não tinham que ver com legalidade, tinha que ver com a apreciação moral de cada um que é feita de determinada ação. Aliás, vários jornais fizeram uma grande notícia, uma grande reportagem do deputado Pedro Frazão ter estacionado o carro não sei aonde no Martim Moniz. E ainda há pessoas que querem, ainda vi pessoas nos comentários a dizer que o verdadeiro problema do Martim Moniz era aquele estacionamento. Se há pessoas que acreditam que o deputado Pedro Frazão ter estacionado o carro mal no Martim Moniz é o problema do Martim Moniz, são tão alheadas da realidade que nem merecem um debate. Agora, vamos olhar para esta situação em que PSD e Iniciativa Liberal alegadamente terão não cumprido as regras, portanto, ido contra as regras, nomeadamente pelo facto de supostamente serem assessores fantasma de Bruxelas. O que é que isto significa? Alegadamente, Bruxelas andou a pagar salários a pessoas que estiveram em campanha em Portugal, o que pelos vistos é evidentemente proibido pelas regras comunitárias. Mas enfim, vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Assessores fantasma, Bruxelas a pagar campanhas de PSD e Iniciativa Liberal. Bruxelas paga, Lisboa faz campanha. Ângelo Pereira, PSD, e Ricardo Paes Oliveira, Iniciativa Liberal, estiveram no terreno eleitoral enquanto recebiam vencimentos do Parlamento Europeu, prática proibida pelas regras comunitárias. Portanto, basicamente, é o equivalente a Bruxelas, alegadamente, estamos no plano do alegado, andar a pagar campanhas em Portugal. Portanto, os eurodeputados ou os assessores ou o que quer que seja que têm um salário em Bruxelas, vêm para cá, fazem campanha, não estão a trabalhar e o dinheiro continua a entrar, que é mesmo assim. PSD e Iniciativa Liberal voltam a ver os seus quadros políticos envolvidos numa polémica que liga diretamente Lisboa a Bruxelas. A revista Sábado revelou que 2 dos homens-chave das campanhas autárquicas e legislativas dos respectivos partidos acumulavam tarefas partidárias enquanto eram remunerados como assistentes do Parlamento Europeu. O caso mais emblemático é o de Ângelo Pereira, líder da distrital do PSD de Lisboa e diretor de campanha de Susana Garcia na Amadora, que participou em 48 ações de campanha em apenas 20 dias, ao mesmo tempo que constava como assistente local do eurodeputado social-democrata Paulo Cunha. Este justifica o contrato como uma assessoria permanente de 3 meses, totalizando 9.000 euros. Pereira argumenta que conciliou tudo sem conflitos de agenda. A maioria das iniciativas decorreu ao fim do dia, à noite ou aos fins de semana. A Sábado aponta também para Ricardo Paes Oliveira, vice-presidente da Iniciativa Liberal e responsável pelas campanhas nacionais do partido, como outro nome pago por Bruxelas enquanto desempenhava funções diretamente ligadas às eleições. Assessor do eurodeputado João Coutinho de Figueiredo, terá coordenado a estratégia liberal nas legislativas de maio enquanto recebia um salário europeu. Apesar do regulamento ser claro, assistentes parlamentares não podem trabalhar para partidos políticos. E, portanto, meus caros, o que é que teria acontecido? E, aliás, o que é que aconteceu? E eu já dei o exemplo do caso do deputado Pedro Frazão, que, enfim, é uma coisa que não se deve fazer, sem dúvida nenhuma, não estou a dizer que foi bem feito, mas o deputado Pedro Frazão foi abertura de todos os jornais deste país. Telejornais não sei, que eu raramente ligo a televisão e cada vez vou ligar menos, mas do ponto de vista dos jornais e das notícias, dos mídias tradicionais online, o deputado Pedro Frazão ter feito um determinado estacionamento não sei aonde foi abertura de todos os jornais deste país. Mas estes senhores, que aparentemente foi revelado, não foi pelo Folha Nacional, apesar apesar desta notícia ser do Folha Nacional, que é o jornal do Chega. Isto não foi revelado por aqui, foi revelado pela revista Sábado, que eu acho que é, enfim, insuspeita do ponto de vista das proximidades à extrema-direita ou de estar a fazer favores ao Chega. Revista Sábado, que inclusive já fez reportagens sobre a minha pessoa, não só sobre mim, mas reportagens sobre a minha pessoa, dizendo que nós éramos umas figuras perigosas e não sei mais o quê, e homofóbicas e tal, e aquela coisa toda. E, portanto, a revista Sábado tornou público que estes senhores alegadamente terão cometido uma ilegalidade por estarem a receber um salário do Parlamento Europeu e estarem envolvidos em campanhas em Portugal. E, portanto, eu pergunto, como é que os telejornais, os mídias tradicionais, abrem um dia, 2, 3 inteiros do Pedro Frazão ter estacionado mal o carro, mas sobre este tema não há notícia? Isto foi revelado pela revista Sábado. Quando é que vai começar a correr o Correio da Manhã, o Canal Now, a CNN... o que quer que seja, como correu a notícia do deputado Pedro Frazão? Isso é que era importante, porque isto é verdadeiramente preocupante. Estamos a falar da possibilidade do PSD e da Iniciativa Liberal alegadamente estarem a financiar de
pessoas de recursos humanos que supostamente estão a ser pagas para fazer outras coisas. Então, e as regras, pelos vistos, dizem que não podem fazer trabalho partidário enquanto são, enfim, destes cargos, enquanto assumem estes cargos. E, portanto, as regras são só para os outros. Tanto se falava dos casos do Chega, disto, daquilo e do outro, casos do PSD e da Iniciativa Liberal. Já ninguém quer falar sobre o assunto. Poderíamos falar sobre o assunto. Aliás, houve casos dos mais variados no Partido Socialista, que ainda hoje, ou há uns dias, os ouvia falar de casos do Chega e da possibilidade de casos do Chega. O Partido Socialista, segundo sei, andam centenas de políticos a braços dados com a justiça, e o Partido Socialista tem sensivelmente 50% dessas pessoas. E, portanto, o Partido Socialista, que é literalmente a maior fábrica de corruptos deste país, anda a acusar o Chega, anda a acusar mesmo a própria direita, genericamente, ou à direita do Partido Socialista, que direita tem muito que se lhe diga, andam a acusar, abrem os mídias tradicionais. Posso-vos garantir que isto hoje não vai ser falado no debate. Enquanto andávamos a falar das escutas do António Costa, porque as escutas do António Costa foram tema de debate, em vários, 2-3 debates pelo menos, acho que Catarina Martins e António José Seguro tiveram esse tema, Coutinho de Figueiredo e não sei mais quem tiveram esse tema, portanto, isto foi debate. Será que agora vamos ter como tema de debate esta notícia, nomeadamente hoje, entre André Ventura e Jorge Pinto? Poderíamos ter, eu acho que era importante. E quando João Coutinho de Figueiredo for a debate, sendo que ele é evidentemente um candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, vai ser confrontado com esta hipotética situação. Estamos no plano do alegado, não estamos a falar de mais nada. Portanto, as escutas do António Costa foram debate em todo o lado. E agora não vamos falar disto. Temos que falar disto, sim senhora. Obviamente que hoje, e já agora fica o anúncio também, eu vou fazer hoje live stream desse debate, evidentemente. E eu bem sei que o debate vai ser marcado por hostilidades mútuas, e digo-vos já que o Jorge Pinto gosta das hostilidades, portanto o Jorge Pinto não vai ser um adversário fácil no dia de hoje. Acho que é provavelmente dos adversários de debate mais difíceis. Posso-vos dizer que é o que eu penso. Jorge Pinto... Catarina Martins nem tanto, descontrolou-se um bocadinho, mas Jorge Pinto vai ser um dos adversários de debate mais difíceis, não vai ser um debate fácil, e ainda para mais o tema evidentemente vai ser a greve geral. Vamos estar, o debate tem meia hora, vamos estar 18 minutos a falar da greve geral e depois vamos falar de quem é a mais independente ou o que quer que seja, e o debate termina. Mas era bom trazermos o tema para esta situação, eu acho que era relevante. Mas no fundo era isto que eu tinha para partilhar. Mais uma vez digo, estamos no plano do alegado, deixo o link na descrição. Estamos a falar de Ângelo Pereira do PSD e Ricardo Paes Oliveira da Iniciativa Liberal, que alegadamente terão violado estas regras de assistentes parlamentares não poderem trabalhar para partidos políticos. Alegadamente, vamos deixar a justiça fazer o seu caminho e espero que o faça, e se houver caso de condenação, independentemente do tipo da condenação que seja feito, e vamos falar deste tema, que eu acho que era relevante porque os casos do Chega abrem telejornais. Aliás, o que eu achei interessante, por exemplo, e para terminar o vídeo, foi, por exemplo, no avião em que ia o deputado Pedro Pinto e a deputada Vanessa Barata, supostamente houve ali uma troca de insultos no avião, mas o diretor da Black Europeans apresentou queixas sem provas e de repente todos os telejornais concordam com ele. O Chega gravou vídeos deste senhor a insultar a malta e de repente já ninguém quer saber disso. Portanto, os que têm provas são ignorados, o que não tem provas e que inclusive foi o único identificado pela polícia nessa situação, esse é que importa a queixa do diretor da Black European, que ele é uma pessoa muito decente. Mas enfim, eu vou terminar o vídeo por aqui, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.